Denise aqui, do canal Denise Mensagens e Reflexões. Eu estava assistindo agora aqui, né, o YouTube e encontrei esse vídeo e eu trouxe esse material para a gente estar fazendo uma reflexão. Ele está no www Jeová Info. Eu não entrei, eu estou assistindo o vídeo mesmo. Ele é sobre a Comissão Real Australiana. E o título do vídeo que apareceu aqui para mim foi sobre Eles Mentem, né? Então, eu parei aqui essa reportagem para ler com vocês, porque eu não conhecia, já ouvi falar, mas eu não conhecia. E eu queria trazer uma reflexão sobre o conteúdo desse material, onde é perguntado, né, pela autoridade, os advogados, né, quem está ali, o assunto é desassociado, dissociado e inativo. Surgiu o termo lá, inativo e ativo. E eu não sei se a parte que o vídeo, né, as pessoas falam, porque é só esse julgamento que aparece, né? Não tem uma discussão sobre ele fora, né? A pessoa que liberou o vídeo. Eu acho que o questionamento é sobre as vítimas, né? As vítimas justificando por que as pessoas não falam mais com elas. E aí esses irmãos que foram, né, representar a torre de vigia, corpo governante, eles alegam que se a pessoa não quer ser mais testemunhas de Jeová, elas têm o direito de ser ex-testemunhas de Jeová. E nós sabemos que não existe essa categoria ex-testemunha de Jeová sem levar o nome de desassociado, que agora foi para removido, e dissociado, que é quando a pessoa não quer fazer mais parte por N motivos, porque não acredita, porque quer ir para outra religião, ou porque quer ficar sem vínculo nenhum, mas necessariamente não é porque está em pecado, né? Então, ele queria entender, os advogados, porque não se conversava mais com as pessoas que não faziam parte desse grupo religioso. E eles deixam entender aqui, né, as pessoas responsáveis pela organização, que existe a categoria inativo. Como se você não quisesse mais fazer parte, então você para de ir, para de frequentar, para de ir ao campo, você se torna um inativo e tudo bem, vai seguir sua vida. Só que na realidade não é isso que acontece. Porque enquanto você leva o nome de testemunha de Jeová, eles vão ficar investigando a tua vida para ver se nesse período aí que você está inativo, entender o motivo por que você está inativo, né? Se você está com depressão ou se você está cometendo um pecado. Aí, se você estiver cometendo pecado, não existe essa categoria inativo, existe categoria expulso, desassociado e removido. Se você tivesse em outra religião também. Então, eles tentam passar a ideia de que existe essa possibilidade de você entrar e sair da religião ileso, e isso é mentira. Você vai sair com alguma sequela dessa sua saída. E aqui no vídeo, né, propriamente, o questionamento é sobre pessoas, crianças, né, que sofrem algum tipo de sequela diante do abusador. E pela Bíblia, né, que foi o que eles acabaram falando ali, por que não fala mais com as pessoas? Aí eles não respondiam. Aí o advogado falou, é porque vocês seguem a Bíblia, né? Aí eles concordaram, né, balançaram a cabeça que sim. E nisso eu tô pensando que eles retiram a pessoa, né, que sofreu abuso, que não teve as duas testemunhas para provar, ou se a pessoa está em pecado, eles não têm mais contato com ninguém, seguindo a Bíblia. Eu acho que é aquele texto que fala que
como é que é? Nem se juntando, nem se alimentando, nem sentando com quem não é mais chamado irmão. E aí eu me lembrei de Jesus. Jesus andava, né? Ele falava, ele se comunicava, ele aproveitava até para pregar com as prostitutas, com os ladrões, com os cobradores de impostos, né? Que na época era uma coisa bem condenada. E ele não expulsava, ele não falava, sai de perto de mim, prostituta, sai de perto de mim, seu ladrão, sai de perto de mim, né? Ele não tinha esse tratamento. Aí por que que a Bíblia tem esse tratamento de expulsar? E só essa religião tem isso, né? A interpretação. Aí eu trouxe esse questionamento agora. Vamos lá. Comissão Real Australiana. A Comissão Real é uma espécie de tribunal na Austrália. Em 2015, começaram vários estudos de casos em que analisavam como diversas instituições, diversas, né, lidavam com os casos de pedofila descobertos em seu meio. Em 2015, o estudo de caso 29 analisava as testemunhas de Jeová. Dentre as preocupações da comissão estavam os seguintes fatos. Então, essa comissão ali, que é montada, né, lá, é uma espécie de tribunal, na realidade, é uma comissão real. E aí ele vem, né, estava preocupado, então eles se reuniram e fizeram os seguintes questionamentos. A vítima tem de confrontar o abusador na comissão judicativa. Aqui é quando a vítima, né, passa pela reunião lá que os irmãos fazem, que é chamado de comissão, para relatar o fato, né? Aconteceu alguma coisa, então a pessoa fala para os irmãos, aí juntam lá para ouvir. Então, a vítima, ela já passou pelo constrangimento, já passou pela situação, ela tem que olhar na cara de quem fez aquilo com ela e tá ali sentadinho do lado. A vítima não pode levar uma acompanhante para apoio emocional ou assistência jurídica. Então, a vítima vai contar, né, o fato, sentada do lado do abusador, então você já pensa no lado emocional dessa pessoa, como está, com medo, apavorada, constrangida. Ela não pode levar, então se for criança, ela não pode ir com o pai ou a mãe. Isso aqui já pela lei, né, menor de idade já é um constrangimento, né? Constrangir menor de idade pela lei brasileira, isso aqui já gera um constrangimento, é colocar a criança numa situação, né, que pela lei já é errado. Então ela já está ali emocionalmente abalada e ela não pode levar ninguém, nenhum pai, nenhuma mãe, nenhum advogado, nenhum psicólogo. Ela tem que encarar sozinha. Isso aqui é outro tipo de abuso emocional. Outra, a comissão judicativa é formada apenas por homens. Eu fiz um vídeo recentemente e eu trouxe esse questionamento. E eu nem tinha lido isso aqui, eu questionei. Eu falei, gente, é só homem. Relatei até o fato de que uma amiga minha namorava uma pessoa do mundo e ela ficou constrangida pelas perguntas que eles fizeram. A denúncia da vítima só é aceita, gente, isso é terrível, se houver duas testemunhas para o abuso. Que abusador é esse que vai deixar as pessoas verem o que ele está falando? A não ser que ele seja pego ali, de repente, chega alguém e assiste. Mas como eles são bem maquiavélicos e eles já planejam, eles sabem que horas que eles podem atacar, é bem provável que não exista ninguém, né, nesse momento para deixar uma prova.
Então, se não tiver 2 pessoas, aí lá nessa comissão aqui, perguntaram para ele. E se não tiver 2 testemunhas? Aí a pessoa lá, né, o representante falou assim, não é que nós não acreditamos na vítima. Ué, e é o que então, se tem que ter 2? As regras da religião exigem que os pecados sejam confessados. Isso aqui também é terrível. Já não basta a pessoa ter cometido, já não basta a pessoa estar constrangida. Por que que eles falam que os pecados têm que ser confessados? Eles fazem isso porque eles alegam, eu até fiz isso numa live, eles alegam que quando a congregação começa a apresentar situações lá de coisas que não estão dando certo, tá diminuindo o número de pessoas na assistência, pelo menos quando eu ia era assim, né? Alguma coisa que esteja ocorrendo, eles alegam que o Espírito Santo de Jeová não está rondando a congregação. Tipo, o Espírito Santo de Jeová afastou, porque eles acreditam que o Espírito Santo não é uma pessoa, né? É a força ativa de Deus. Então, a força de Deus, ela tá vendo que tá tendo muito pecado ali, ou alguém tá cometendo um pecado e não confessou, escondeu. Isso é manipulação psicológica, né, gente? Aí o que acontece? O Espírito Santo de Jeová vai e fala assim, eu não vou ficar aqui vendo vocês não, porque tem alguém aqui que está cometendo aí um pecado, então deixa eu sair fora daqui. Então essa é a justificativa, né? Então tem que, a pessoa é tão, a consciência, porque lá tudo é consciência, a consciência é tão treinada, como diz o pessoal, a PNL, né? Programação neurolinguística é tão de consciência, tudo tão medo, né? O Armagedon vai vir. Uma pessoa dessa cometeu um erro, ela pensa que o Armagedon vai vir. Eu não confessei, né? Que eu cometi ali o pecado, então eu vou ser destruído no Armagedon porque eu não falei para os irmãos. A gente questiona a igreja ter os padres que as pessoas têm que confessar, e ali é mais o quê? Mais do mesmo. E a gente, quando tá lá, acha que não, né? Que lá não tem esse negócio de confessar. A diferença é que talvez na religião católica as pessoas confessam-se com mais frequência, né? Vai falando por semana, em pedaços. E lá no salão, não. É quando alguém vê, descobre ou tá sabendo, né? Alguém, porque lá é cheio de espião, então alguém chega e vai, né? Então a pessoa pressionada acaba tendo que confessar. A religião desaconselha levar os casos às autoridades para não trazer vitupério sobre, né, a congregação, o nome de Jeová. Então eles orientam a pessoa a perdoar o pecado, sem olhar em consideração as consequências de um abuso ou do fato ocorrido, né? E esquece isso, perdoa, né? O irmão é pecador, e aí essa vítima não recebe um apoio emocional, uma terapia, porque lá não tem, né, psicólogo. Não. A preocupação lá é só aumentar a obra, trazer mais gente, mandar dinheiro lá para as coisas, mas não tem uma área de lazer, não tem um tratamento psicológico, não tem um grupo das mulheres, não tem uma escolinha das crianças, não, é tudo em função de vamos mandar dinheiro. Outra coisa aqui, 1006 PEDOFILOS, eu estou falando aqui as palavras para o vídeo não dar, né, uma retenção aí, retenção não tem problemas, né, na plataforma, porque certas palavras não devem ser ditas, os abusadores, né? Então, 1006 casos descobertos na Austrália, nas Testemunhas de Jeová, em 50 anos não foram denunciados às autoridades. Então, em 50 anos, né, descobriu-se 1006 casos, fora os outros que talvez, né, nem tenha tomado conhecimento, pessoas que já saíram.
50 anos é muito tempo, de repente até, dependendo da idade, as pessoas nem estão mais aí, se for um outro tipo de idade, né? Sem ser uma idade menor. Caso a vítima desconsidere da forma com que a religião tratou do caso, e aí ela resolve sair fora, né? Se dissocie, ela é rejeitada por todos. E aqui nessa comissão real, o que eles estavam tentando entender, gente, era justamente isso. Era por que a vítima tem que ser rejeitada por todos. E aí eles alegaram que se a pessoa dissociou, ela tem noção das consequências, ela saiu porque ela quis, e se ela saiu porque ela quis, ela sabe que ninguém vai falar com ela. E aí a comissão falou, mas ela é a vítima, mas a ordem lá é essa e não tem... Aí ele foi e falou, mas a vítima quer ter contato com a família, com o grupo social, né, com as pessoas que ela conhece. Aí ele falou, não, se ela dissociou, ela está rejeitando a fé. Se ela rejeitou a fé, ela não quer visita, ela não quer ajuda, ela não quer nada. Então é uma forma muito distorcida, né? A pessoa não quer mais olhar porque se constrange diante do fato. Você imagina uma pessoa que passou por um tipo de abuso, que uma pessoa que pode ser adulta, que pode ter já um relacionamento, ter uma família, ter que ir toda vez para reunião, ficar olhando para a cara daquela pessoa que não aconteceu nada porque lá tem que perdoar, né? Então é muito complicado isso, né, gente? As pessoas só sabem das dores e as coisas quando passa na pele. Até então ela não sabe. Um desses que estava lá, enquanto não foi o filho dele, alguém na família dele ou ele não está sentindo a dor. Ele só vai sentir, se tiver que sentir, na hora que for a vez dele. Tanto que existe ex-anciãos aí adoidados que já fizeram isso com outras pessoas e agora estão passando na pele também, né? Por situações de estarem afastados. Porque não são perfeitos, né, gente? Não é perfeito, então isso pode acontecer com qualquer um. Aí aqui em 2017, o estudo de caso voltou a analisar, quer dizer, 2 anos depois, né? Voltou a analisar as testemunhas de Jeová. Nesse trecho, estão verificando se a religião alterou a sua política de evitar contato com quem se desliga da religião. Talvez por ter sofrido abuso e não suportar mais a religião. Então, esse aqui é um outro fato. Deixa eu ver se eu vejo o nome desse canal. Não, ele só está falando mais informações, acesse o site Jeová Info. Mas deixa eu passar rápido aqui para ver o nome do canal. Se alguém quiser ter o nome do canal. Deixa eu ver aqui o nome do canal para passar para vocês. Aqui, ó. O nome do canal, o canal é de Tiago Garcia. Esse vídeo, gente, tem 8 anos. Anciões da jw.org estão mentindo no Tribunal 2017. Então aqui está, né? Não sei se nesse site vai estar mostrando para vocês, mas é isso aí. Até a próxima.